não é, nunca foi e nunca será só entretenimento, porque qualquer filme é ou pode ser educativo, né? Então eu acho que são campos diferentes, né? Pensando de formas um pouco diferentes, mas todos pensando nas múltiplas possibilidades que o cinema pode entrar nas nossas vidas e o que ele pode proporcionar. E aí a discussão da lei, né? O que dentro da escola, o que a lei realmente ela pode possibilitar ou ajudar a construir na perspectiva dessas múltiplas possibilidades. Eu acho que a mesa foi ampla, mas o tempo todo perpassou essa questão do cinema, de como que a gente pode estar vendo o cinema como entretenimento e para além do entretenimento, que eu acho que também pode ser entretenimento, porque a escola às vezes tem que falar, mas passou por quê? Mas o que fez depois do filme? E tem hora que eu falei, fiz silêncio, né? Tem filme que a única coisa que você pode fazer depois do filme é silêncio. Porque se você pedir para qualquer coisa, você pode estar matando muito daquele filme, do que ficou daquela relação com o filme. Bom, então eu queria só comentar a fala, eu acho que foi muito rica a mesa, e abrir para as pessoas para poderem perguntar, comentar alguma coisa. Já tem gente querendo falar ali. Oi. Tá fraquinho. Bota pra... Bom, primeiro eu queria... Meu nome é Márcio, sou professor na Universidade Federal de Lavras, um pouco a região sul de Minas Gerais, e desde 2008 a gente desenvolve um projeto chamado Cinema com Vida. Na época a gente não tinha, o horizonte da lei não estava presente para a gente. A nossa preocupação é uma questão teórica. A gente estuda um diferencial teórico da teoria crítica, que passa pelos autores da Benjamin, Adorno, enfim. E essa questão era uma questão séria para a gente. Nós chegávamos numa universidade que se chamava universidade, mas que não tinha uma vida cultural. Isso para mim parecia uma contradição óbvia. E nós precisávamos trazer um tipo de discussão estética, mas também ética, numa universidade para se fazer de fato universidade. Esse projeto começou aparentemente sem grandes pretensões e hoje já tem uma consolidação do trabalho que a gente desenvolve. Mas uma coisa que eu queria, só estou me localizando para vocês entenderem com quem nós estamos conversando, né? Uma coisa que me chama a atenção, o documentário, o curta-metragem que foi exibido aqui antes do início da mesa, ele está no YouTube. Então, eu vejo muitas das discussões que aconteceram de manhã e mesmo me parece que estão atravessando essa questão, me parece que a gente não foi nesse ponto, que primeiro nós, do ponto de vista oficial, tirando a questão técnica, que é acesso à internet, mas só partindo dela, nós temos acesso a um repertório gigantesco de conteúdo. Eu digo para os meus alunos, olha, indiquei essa semana, né? Assista um documentário do Michael Moore chamado 5 SOS Saúde, porque vai desvelando em parte o sistema de saúde americano, porque na cabeça deles tudo que é dos Estados Unidos é melhor. Ele assista. E aí ele veio para mim e disse, Márcio, assisti, gostei muito e quero assistir mais. Então tem que reconhecer isso. A gente tem que começar a reconhecer que a internet pode ser uma grande aliada nesse processo. O ponto-chave, que eu também acho que a gente não tocou nessa discussão, e aí eu estou unindo a mesa da manhã com a tarde, são os critérios. Como estabelecer critérios sobre o que vai assistir, porque essa molecada hoje assiste muito. Além de assistir, produzem muito. Eu mesmo tenho 5 blogs com os alunos da universidade. Então tem muita coisa. Nesse exato momento, os meus alunos estão produzindo pequenos curta-metragens ou vídeo documentários sobre a cidade. Eu sou professor de educação física. A pergunta que eu coloquei para eles o que a cidade oferece para a população, de espaço para eles poderem apreciar a cidade? Tem praça, tem clube, então o que tem? E aí dividimos o trabalho, eles foram para a rua, entrevistar pessoas, perguntar o que você gostaria de fazer, por que não tem.
Então eu estou lá com 70 alunos circulando a cidade inteira, mapeando, registrando, fazendo uma espécie de um grande diagnóstico, aprendendo a lidar com a tecnologia. Quase todos têm smartphones, quase todos acessam as redes sociais. Então o projeto ele tem uma força incrível. E o que é mais surpreendente para mim, enquanto eu ofereço o pão, eles já estão na fábrica da farinha, ou seja, estão produzindo mais coisas do que eu, como professor, dou conta. E isso é uma coisa incrível. Quem vai trabalhar com a produção audiovisual precisa partir desse ponto, porque o problema da lei, ou mesmo dos direitos autorais, me parece estar ficando em segundo plano. Porque o documentário que foi exibido aqui estava vinculado diretamente à internet. Então você quer exibir o Glauber Rocha esses dias atrás no projeto, foi o filme Deus e o Diabo, direto do link da internet. Cliquei lá, a conexão boa, nós não precisamos só baixar, ninguém está ferindo direito autoral do ponto de vista nenhum. Agora, estabelecer critérios, para mim, eu queria que a mesa ponderasse, ou pelo menos, se possível, pensar sobre quais critérios a gente vai trabalhar dentro dessa exigência. Porque a impressão que eu tenho é que os professores vão linkar, vão falar assim, tem que dar 2 horas de conteúdo, assista tal, tal e tal documentário. E o que está faltando, a meu ver, é o professor muitas vezes não tem critérios para estabelecer qual obra ou quais obras e como deve ser feito esse trabalho. É mais uma ponderação para vocês pensarem juntos, para nós pensarmos juntos. Só podemos 3 minutos? Só deixar. Eu acho que podíamos ter feito a pergunta se fosse direto fosse feita, porque ela vai ter que sair um pouco mais cedo, né? Então... Só rapidinho, não vou responder exatamente, mas quando eu falo de não ser usado o filme só como entretenimento, é no sentido pejorativo que é usado como entretenimento, porque eu estudo cinema como entretenimento e arte, mas de não ser mata tempo de aluno, é nesse aspecto que eu estou falando. Os meninos estão entediados, eles vão passar um filme e a gente mata a hora de 2 horas, a cota, e se livra disso. Cumpre a cota, ou então, vamos passar um curta hoje, a gente regula um curta para e pronto. O que eu estava querendo dizer é de não ser usado para preencher esse buraco, nesse aspecto, só para esclarecer. Porque eu acho que eu entendo também que depois de uma obra você tem um impacto, você tem que pensar sobre aquilo que você viu, dependendo da obra. Mas eu acho que sem a discussão posterior também, fica parecendo que é só para comprar. Os conhecimentos que você traz para poder ir além do entretenimento é justamente o que a gente está querendo buscar, né? Então, eu queria pegar uma carona na pergunta do colega lá da última, Márcio, e colocar 2 questões. Uma, primeiro, que desde o encontro da Quino em Ouro Preto, no ano que a gente chamou o Cristóvão para ir, não foi, mas a gente exibiu uma entrevista dele, nós tiramos com a proposição da Quino o apoio à lei, questionando a obrigatoriedade, mas entendendo que a gente podia fazer dela alguma coisa interessante. Inclusive porque o problema da obrigatoriedade, parece que eu sou livre para ligar o canal de televisão, mas eu não sou não, porque a potência da Globo, enquanto a gente não resolver o problema dos meios no Brasil e do monopólio, igual a Cristina está tentando na Argentina, eu sou aparentemente livre. Não pense que eu não sou obrigada a assistir a Globo, não, porque em certo sentido somos. Então essa questão precisa ir com calma, fazendo a discussão até conceitual, o que é obrigatoriedade. Então, e aí, isso também nos incomodava, porque, aí eu estou falando pessoalmente, não como Quino, é que eu acho que, de repente, é coisa demais para a escola. Então, nós temos que expandir essa lei. Tem que colocar cinema brasileiro nos hospitais, nas praças públicas, tem que colocar cinema brasileiro em todo lugar que a gente estiver na fila. Porque muitas vezes que eu estou em fila, só tem a Globo ligada.
Então, o problema da formação de público e do cinema brasileiro não é só da escola, é da sociedade brasileira, principalmente do pessoal da cultura e da educação. Esse é o segundo problema da lei. Mas vão em frente, a escola vai assumir da forma como for possível. Agora, por último, eu queria só aproveitar a oportunidade, nunca ouvi a Ana Lúcia, as outras colegas eu já não ouvi mais, que eu tenho uma preocupação de fundo, que não quer me largar. Porque a gente fala sobre o cinema do lugar da educação. E eu tenho um ethos muito forte, que eu sou da sociologia, então desde 18 anos eu estou aí nessas lidas. Na verdade, eu sou mais da sociologia do que da educação enquanto formação. Então, são as coisas que me preocupam. Tipo, eu fico achando que a gente tem que ter muito cuidado, porque maravilhoso o que ele está fazendo lá com os meninos. Eu conheço a cidade, é perto da minha. É encantador ver essa política que teve de expansão na Universidade Brasileira, a interiorização dela mais, que o governo Lula e Dilma e tal. Agora, eu tenho tido muito medo de duas coisas. Uma, de ficar uma fazeção de coisa, vazia de sentido, vazia de reflexividade. Por exemplo, eu penso que a gente tem que inventar metodologias de exercício, de criação fílmica, que os meninos sejam quase que obrigados ou levados, convidados a pensar, a conversar sobre os processos. Porque se for, e aí eu não usaria a palavra, eu queria ver se dá para juntar a preocupação com os critérios, a preocupação com os processos. Porque eu posso falar um absurdo, principalmente vocês do cinema, mas para mim o cinema é o máximo, a arte é o máximo, mas se ela servir, desculpe se eu estiver sendo muito ideológica, não sei o quê, aos processos emancipatórios, é a construção de um mundo mais justo, fraterno, diferente. Não é o cinema pelo cinema. Pode falar que é ranço marxista ortodoxo que eu assumo. Eu não quero só o cinema, eu quero o mundo para todo mundo, não é só o cinema. E vou morrer falando da desigualdade, não só da diferença. Latino-americanos temos que pensar desigualdade. E não acho que o conceito teoricamente de diferença dá conta da desigualdade. Embora a diferença seja central. Mas nós não somos só desiguais, nós somos diferentes. Ser uma mulher negra é diferente de ser uma mulher branca. Pobre ou rica. Então, eu queria debater isso com vocês, porque eu estou com receio dessa fazeção. Hoje, no bom sentido, viu, colega? Você está maravilhoso as coisas que você está fazendo. Maravilhosa. Vai que você está discutindo a cidade, mas eu estou muito temerosa com isso. Esse tanto de coisa. E aí chega as mostras e festivais. Aí a meritocracia mais fajuta. Porque os meninos fazem as coisas em condições completamente diferentes. A escola mais pobre, a escola dos meninos mais ricos, e são submetidos aos mesmos critérios meritocráticos. E as mostras, primeiro lugar, segundo lugar, as mostras nossas de cinema, todo mundo tem que ganhar. Até você conseguiu fazer um negócio mais feio, ganha primeiro lugar. Foi melhor que deixou as pessoas entediadas, estou brincando. Então, se for para o cinema, chegar na escola, para fazer do cinema espetáculo, competição, basta o que já tem. Meritocracia, pegar os meninos mais fortes da escola, que a escola adora classificar, e fazer os projetos com meninos mais fortes, excluindo os outros. Aí não precisa de cinema para a escola. Desculpe que eu acabei de desenvolver um argumento, mas como eu estou com isso em aberto, eu estou querendo ouvir vocês se essas questões minhas são pertinentes. Então, sintetizando, do nosso ponto de vista, é o cinema como gesto emancipatório, com possibilidade de uma educação emancipatória. E a atenção, o cuidado total com os processos. Porque senão nós vamos reproduzir as mesmas coisas dessa sociedade que a gente tem. Enfim, é uma angústia para ouvir vocês um pouco. Muito obrigada. Como a professora Ana falou que ela tem que sair, eu queria dar a oportunidade para ela comentar alguma coisa primeiro, inicialmente, aí depois ela vai ter que sair, a mesa continua
e as perguntas podem continuar também, ok? Bom, eu não sou da área, né, de educação propriamente, né? Eu falo do ponto de vista, como eu falei, eu procuro não ensinar a linguagem pela linguagem, só para que isso seja sempre uma coisa para aumentar a capacidade crítica e de consciência, de senso crítico mesmo, em relação a tudo. É mesmo muito preocupante. Quando eu estava fazendo pesquisa sobre isso, eu fiquei impressionado como que o Cristóvão Buarque, ele argumenta umas frases dele que eu peguei de reportagens sobre o assunto, em site oficial, mas ele falando que ele acredita que com a medida alunos poderão adquirir o hábito de frequentar salas de cinema. A única forma de dar liberdade, abre aspas, frase dele, a única forma de dar liberdade à indústria cinematográfica é criar uma massa de cinéfilos que invadam nossos cinemas, dando uma economia de escala à manutenção da indústria cinematográfica. A impressão que me dá é que ele está mais preocupado com o cinema brasileiro do que o cinema seja uma alimentação crítica desses alunos e dentro dessa cultura que todo mundo aqui se preocupa, que isso desde a minha infância, né, desde a época da ditadura, que existia uma imposição de tudo que vinha dos Estados Unidos e até hoje, está na cultura, né? É impressionante, eu tenho alunos que não sabem escrever direito, mas falam expressões em inglês de filme, de séries, está na cultura. Eles não sabem como é que escreve em português a palavra, mas em inglês eles sabem. Isso, eu fico preocupada com isso por causa disso. As pessoas, cinema nacional, pejorativamente, acho até bom mudar para o cinema brasileiro, porque o cinema nacional ganhou uma pecha pejorativa muito preocupante também. Essa coisa de desprezar o que é nosso também, que não sei de onde vem, mas de como que eles veem já essa coisa. Eu tenho medo disso, quando vira uma obrigação, igual eu estou fazendo, e querendo formar cinéfilo, e dependendo de como essa coisa for feita, se for uma coisa obrigatória, chata, isso vai criar a gente com mais preconceito contra o cinema brasileiro. Né? Eu acho isso muito preocupante. Então eu acho que tem que tentar aliar tudo, como eu falei. O que o filme pode estar dizendo de interessante no conteúdo aparente, no conteúdo escondido, né? O que algumas sequências determinadas de linguagem pode suscitar um outro tipo de reflexão. Enfim, isso é muito complexo também, porque isso implica nessa formação, não sei exatamente como, mas como que esse professor do ensino básico, ele vai ter que se formar em cinema, ou ele vai ter que fazer aula de linguagem, ou de história do cinema, ou alguma coisa para ele poder também comentar? Acho que não, né? É uma discussão, eu vi isso várias vezes nos sites das pessoas. Será que ele vai ser mais uma coisa que ele vai ter que... Mas eu acho isso, mais também, eu acho que é importante trazer filmes, escolher filmes, essa escolha dos filmes também é muito importante. O tipo de filme, não só por causa da faixa etária, mas por causa de diferenças culturais muito fortes, do lugar de onde é. É muito diferente uma escola numa determinada região, de outra região, né? Dependendo do que você vai colocar, que aquele filme está trazendo, pode ser complicado, mesmo que o filme seja para criança, censura livre, pode trazer questões como colocou bem. Então, e agora estamos tendo isso o tempo todo, né? Eles não estão querendo tirar fábulas africanas, lendas africanas da escola, né? De uma forma absurda. Eu sempre brinco assim, que quando você desenvolve um senso crítico, né? Eu cresci vendo bigorna caindo na cabeça do coelho, amassando ele, levantando e indo lá enfiando um TNT na boca do sujeito que explode. E nenhuma criança que eu conheço saiu violenta por causa disso, né? Tem até estudos que falam disso, dessa catarse, de você saber que aquilo é mentira, né? Porque é um desenho e aquilo não se concretizou.
Mas eu acho que sem um aprimoramento crítico, eu acho que o mais importante para mim dessa lei é essa possibilidade, seja com o cinema ou com o que seja, mas de se estimular a esse aprimoramento do senso crítico, de aguçamento do olhar, de ampliar a possibilidade de informações, de entrecruzamento de informações, diferentes eixos que o filme pode trazer. Eu acho que mais do que essa obrigatoriedade, essa coisa de parecendo que está muito mais preocupado com a indústria do cinema brasileiro, do que isso resgate uma ideia de um imaginário cultural. Até algumas críticas que eu vi sobre isso, algumas pessoas falam, mas melhor do que ver filme, eles têm que produzir filmes. Eu falei, gente, é muita coisa para ser discutida aí, né? Acho que, claro, tem as duas coisas. Tem que se fabricar esse material audiovisual também, registrando esse potencial cultural que deve ter em vários lugares diferentes. Mas para isso também seria bom, como eu falei, ampliar, usar o cinema como uma ampliação do olhar. Em que nível for, seja que tipo de filme for, e não só filme brasileiro, inclusive. Né? Como ela falou, que você vai ver isso no comercial, você vai ver isso na telenovela, você vai ver isso numa vinhetinha de 1 segundo na internet. Né? E hoje em dia é isso, né? Engraçado que eu tinha pensado isso outro dia, mas não dessa forma, e agora parece que caiu igual uma bomba essa informação de que essa geração não é mais cinematográfica, ela é audiovisual. É muito maluco isso, se a gente for pensar. E que eu nasci já na era da TV, já existia TV quando eu nasci, então era normal. E eu fico imaginando quando a gente vê os filmes de 1894, dos Lumière, né, que eles contam que as pessoas saíram correndo do cinema, como se fosse uma lenda, né? Que elas saíram correndo do cinema com medo daquilo ali vindo atrás dela. E eu fico vendo hoje as minhas sobrinhas de 3 anos, vendo coisa na internet, mexendo na internet. Quem que vai ensinar para elas essa... Elas já sabem ler essa linguagem audiovisual. O que então que tem que ser dado, né? Eu pouco tempo, tentei reduzir um monte de ideias que na verdade precisavam de até mais tempo. Mas é por isso que eu acho que mais do que ensinar a linguagem, ensinar qualquer língua, dar mais informações, sempre no sentido de ampliar. Se não tiver essa ideia, eu lembro em plena época da ditadura, numa aula de SPB, que eu tinha um professor ex-seminarista, que ele falou, a primeira aula que eu vou dar para você, a primeira coisa que a gente vai falar na aula, antes de qualquer coisa, de qualquer conteúdo, nós vamos discutir uma questão, consciência crítica. E foi a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida, consciência crítica. Ele falava dessa questão de como você tem consciência, percebe as coisas de vários ângulos, emite a sua opinião e vê outras opiniões, discute sobre aquilo. Isso foi fundamental para mim. E eu acho que desde então eu busco sempre isso, e é isso que eu quero como professora, sempre aguçar esse espírito de consciência crítica em relação a qualquer coisa. E é isso, eu tento usar o filme dessa forma. Né? Enfim. É complicada essa questão, eu falei que a Inês mordia, ela morre mesmo, né? Ainda bem. O que acontece é o seguinte, a gente está num momento, a educação está numa encruzilhada, porque hoje, com essa familiaridade da garotada com as redes, né, com o uso da internet, elas têm acesso a um conteúdo gigantesco para o qual elas ainda não estão preparadas para selecionar e combinar. Né? Nós ainda executamos uma escola que é linear, né? Que não tem ainda metodologias de desenvolvimento, de autoconhecimento, porque hoje o parâmetro, o oferecimento é tão gigantesco que a gente precisa começar a desenvolver um autoconhecimento para saber o que realmente casa comigo, né? Quais são meus gostos, minhas tendências, minhas aptidões, minhas competências, meus talentos. E eu vou enxergar o mundo a partir disso. Né? E a escola precisa oferecer, primeiro, oportunidades do autoconhecimento.
desde pequeno, tá? Tem desde criança. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Miguel Falabella e o Jô, o Jô perguntou para ele, falou assim, a gente já conversou tantas vezes, eu nunca perguntei para você qual foi o seu interesse por teatro. Isso depois dele ter falado muito sobre a vida dele, né? O Falabella dizendo sobre a vida dele, e a vida dele é teatro 27 horas por dia, em todos os níveis. Ele é ator, ele é diretor, ele é escritor, ele é tradutor, ele é coreógrafo, ele é tudo, né? Tudo é teatro ou televisão, é espetáculo, enfim. E aí o João virou para ele e falou assim, afinal de contas, quando você descobriu que você tinha a ver com isso? Ele falou assim, sabe, eu sei exatamente quando que eu descobri. A minha avó tinha 15 filhos, nós morávamos na Ilha do Governador, tinha 15 netos, e nós morávamos na Ilha do Governador, então nós juntávamos os netos em grupos, porque ela não conseguia sair com os 15 de uma vez, e levava para uma atividade. Aí ela pegou um grupo dos netos no qual eu estava e nos levou para assistir uma peça com a Bibi Ferreira. E ele falou, eu nunca tinha entrado no teatro, eu acho que ele nunca tinha ido ao cinema também com essa idade. Aí ele falou assim, quando eu entrei naquela sala, organizada daquele jeito, aquele palco, aquela cortina, sentei na plateia, na hora que apagou a luz, a cortina abriu e começou aquilo a acontecer no palco, eu falei, é isso que eu quero fazer na vida. E nunca mais fiz outra coisa. Então, quando que uma vocação vem à tona, não é? E como que a escola lida com isso? Lidar não é depois que a vocação veio à tona, mas é quais as condições que a escola oferece do aluno de saber perceber qual é a sua vocação e poder desenvolver isso de forma orientada pedagogicamente. O cinema oferece uma coisa que eu chamo há muitos anos, nas teorias, enfim, das coisas que eu andei botando aí pelo mundo afora, uma vivência virtual que favorece o afloramento de vocações. Eu fiz ao longo de muitos anos, e ainda faço sempre que eu tenho oportunidade, um exercício com meus alunos, que era um dia de aula, na graduação ou na pós, diferente, que chamava Meu Primeiro Filme. Aí eu já fazia essa encomenda no primeiro dia de aula, porque eu já sei o que desencadeia, né? Então, eu dizia assim, olha, mais ou menos na sexta aula, vocês vão ter que chegar aqui trazendo a mais antiga memória audiovisual de vocês. Não quero dados acadêmicos, não quero saber quem é o diretor, quem são os atores, em que ano foi produzido, nada. Eu quero uma memória afetiva do cinema, emocional, a mais antiga. Aí, bom, eu acabava de falar isso, já começava aquele burburinho na sala, todo mundo trocando ideia um com o outro e tal. Lá pela sexta aula era o dia. Então, na quinta eu já avisava, olha, a aula que vem é o primeiro filme, tá? Então, vocês têm que trazer. Sentávamos em roda, era uma cerimônia mesmo. Sentávamos em roda, e aí sempre tinha um que dizia assim, professor, olha, eu só vim ouvir, tá? Eu não tenho memória nenhuma, eu não lembrei de nada. Eu posso ficar aqui? Eu falei, claro, fique à vontade, né? Você está aqui, você quer só ouvir, você só ouve. Bom, obviamente, este indivíduo se apropriou da metade das memórias que apareceram na sala. Porque cada um que falava, ele dizia assim, essa mesmo, é verdade, eu lembrei agora. Para mim, ela foi importante, eu lembro. Tá? Então, ele tinha tantas que ele não conseguiu nem distinguir. E aí, coisas incríveis apareceram ao longo desse tempo todo, e eu sempre anotei, eu tenho tudo isso anotado, eu preciso sentar um dia, organizar, escrever, porque é um material riquíssimo. Mas a história que eu mais gosto de contar é a seguinte. Eu tive uma vez na pós-graduação uma aluna japonesa, que era enfermeira, e ela estava fazendo mestrado, e ela queria produzir um vídeo sobre a técnica de detecção do nível de coma de um sujeito em coma. Isso é uma questão seríssima na área de enfermagem, porque é a determinação do nível de coma que vai orientar o médico nas terapias que ele vai oferecer. E se a detecção for feita errada, simplesmente o médico pode botar uma terapia que mata o paciente, né? E cabe à enfermagem fazer essa detecção. Isso é uma técnica internacional, uma escala, e que tem uma série de procedimentos metódicos que precisam ser feitos para essa determinação. Óbvio que uma aula prática disso é quase impossível, porque você não vai pegar 5 alunos, botar em volta de um moribundo que acabou de chegar de um acidente no pronto-socorro e ficar fazendo cada aluno
aplicar todos os 8 itens da técnica para descobrir, né? Então ela achou que fazer um vídeo sobre os procedimentos poderia ser um material bom de vivência dessa técnica, exatamente na perspectiva da vivência virtual oferecida pelo filme. Então ela foi lá assistir meu curso, né? Perguntou se podia, ela já me conhecia, já tinha visto umas palestras minhas e tal. E claro, venha, faça, tal. Quando chegou no dia da tal da aula do meu primeiro filme, a japonesinha ficou quietinha quase o tempo todo, não dizia nada, reagia assim às ideias dos outros e tal. Chegou quase na penúltima da fila, e eu virei para ela e falei, você não tem memória nenhuma? Ela falou, ai professora, a senhora me fez sofrer tanto esse tempo todo. Eu falei, ué, por quê? O que eu te fiz, né? Ai, porque eu tive que relembrar todo o meu trauma de ir ao cinema com a minha família. Porque ninguém queria ver os filmes que eu gostava de ver. E a minha família me criticava o tempo todo com o meu gosto cinematográfico. Falei, por quê? Você só gostava de filme pornô? Ainda brinquei com ela, né? Ela falou, não, mas é que eu sempre gostei só de filme que tinha sangue, que tinha gente machucada, que tinha isso, que tinha aquilo. E a minha família achava isso um absurdo. Então, e aí ela falou os filmes lá. Eu não comentei nada na hora, fiquei quieta, né? Terminou, rodou lá e tal. Aí depois que eu fazia todo o comentário, e eu fui deixando o comentário dela para o fim. Aí no fim eu falei, gente, vocês entenderam o gosto desta moça? Ficou todo mundo me olhando assim, eu falei, gente, ela estava manifestando a vocação dela. Ela é uma enfermeira que tem uma especialidade e que fica na porta do pronto-socorro esperando chegar o sujeito todo estrupiado de um acidente para fazer a detecção. Ela precisou se habituar a ver sangue. Essa é a vida dela. O filme estava mostrando, o gosto cinematográfico dela, muito jovem, já estava mostrando a vocação dela. Bom, quando terminou a aula, ela veio me agradecer, emocionadíssima, e falou, professora, a senhora redimiu um sofrimento de uma vida inteira e tal. Gente, o cinema mostra essas coisas. Quando se oferece a oportunidade de assistir e debater livremente, deixar o aluno dizer a opinião dele, é que nem psicoterapia. O psiquiatra não diz pra gente que a gente é doido, a gente descobre que é doido por causa das coisas que a gente conta pra ele. Então, discutir cinema, quer dizer, conversar sobre cinema, deixar o aluno falar, né? Tem vários ensinamentos. Além do sujeito ser obrigado a se manifestar, a elaborar aquela emoção, aquela vivência virtual intensa. Seja para o bem, seja para o mal, gostou, não gostou, odiei o filme. Então explica por que odiou o filme, com toda a liberdade de explicar. Isso, e ele não pode ficar explicando a vida inteira. Então ele vai ter que aprender a se expressar bem, a ter capacidade de síntese, a aguentar a gargalhada da classe do que ele falar, porque ele também vai dar gargalhada do que o outro falar. É uma educação social o debate. Sobre o filme, sobre a novela, sobre... A minha família não me deixa assistir novela. Por quê? Aí vai ser uma baita encrenca. No dia seguinte a família vai estar lá, pegando no pé do professor, do diretor, do coordenador pedagógico e tal. Mas a escola precisa se preparar para isso. Então hoje, a educação, de um modo geral, não é só para o consumo do audiovisual. A educação, de um modo geral, precisa começar a oferecer oportunidade do indivíduo, desde pequeno, se reconhecer. Reconhecer seu gosto, reconhecer sua tendência, reconhecer as coisas que não gosta, por que não gosta. Aí ele já vai estar formando espírito crítico, ponto, é fatal, não é? E a partir disso, a escola ensinar o que ele vai capturar do mundo da informação que está aí e como ele vai combinar essa informação que ele capturou para produzir um conhecimento próprio personalizado. Isso é a nova pedagogia. Eu não sei como é que a gente elabora isso, mas eu sei que é isso que tem que ser feito agora. Porque não é só filme de montão que tem, é informação de montão também. Um monte de informação errada que a gente pega na internet. Um monte de informação mal intencionada que a gente pega na internet. Qual é o instrumento que eu tenho para distinguir isso? Com o que eu vou juntar? Com que lé, com que cré eu consigo juntar para fazer a minha leitura crítica, a minha visão crítica? Lembrando que crítica não é não gostar, tá? A palavra crítica tem a mesma raiz de crise. E a palavra crise é a mesma raiz de crescimento.
Então a gente volta ao nosso velho e bom Jean Piaget, que diz que o conhecimento só se constitui a partir de uma motivação afetiva e desequilibra a estabilidade cognitiva que eu tenho. E na reconstrução desta estabilidade, porque ela é uma necessidade humana de ser estável, a gente construir o conhecimento. Então, a educação hoje, mais que nunca, precisa partir desse princípio. O que desestabiliza e como eu me reelaboro, me reestabilizo e que conhecimento eu construí. E o conhecimento é impressão digital, cada um tem um específico. Ninguém faz igual. Essa é a grande questão. Gente, infelizmente eu vou ter que ir. Queria agradecer a todos, adorei fazer parte dessa mesa, adorei, aprendi muito aqui também, eu não sou da área. Adorei o convite, contem comigo se precisar. Eu vou deixar, se alguém precisar entrar em contato comigo, o Mauri tem meu contato. Né? Foi um prazer mesmo estar aqui, vocês me desculpem, eu tenho que sair. Então, obrigada. Pessoal, o início da conversa. A conversa continua, né? O grupo Mutum vai. Bom, você quer. É rapidinho, é só quando você fala essa coisa que é a chave da internet, e é verdade, os meninos podem acessar o mundo de todo qualquer canto. Só que a gente erra quando a gente fala assim, olha, todo mundo tem celular com smartphone. Mentira, não são todos os nossos alunos que têm celular com smartphone. Né? Não são todos mesmo. E aí a gente tem que acesso à internet, então, não é todo mundo. Né? Quando a gente fala todo mundo, a gente fala todo mundo de uma certa camada, né? E aí tem um papel que eu acho, eu concordo nisso, quando você fala assim, olha, é muita coisa para a escola, e é mesmo. E aí, gente, quando você está lá fazendo escola, tem hora que dá desespero. Porque eu falo o seguinte, né? É muito interessante porque todo mundo pode pensar sobre a escola. Todo mundo pode pensar e apontar caminhos para a escola. O problema é que quem tem que fazer é a gente que está lá. Né? Dá desespero em alguns momentos, né? Porque as condições de produção da educação, né? Elas são extremamente tensas, em muitos momentos adversas, né? Angustiantes, muitas vezes, né? Você está falando assim, olha, tá bom, o sujeito, a gente tem que ajudar o sujeito a descobrir a vocação. E aí, você lida com o menino que você tem que proteger da própria família em determinados momentos. Você lida com o sujeito que você tem que proteger da família para que ele sobreviva, né? E aí, nessa proteção, você fala assim, olha, tem que pedir para abrigar, né? Você fala assim, né? Que é isso, né? Então, primeiro é isso, a gente tem que pensar, quando eu falo essa coisa da formação do professor, né, é muito mais do que essa coisa assim, como é que ele acessa, quando eu falo de preparar o sujeito nessas perspectivas, né, quando eu falo dessa questão de criar, de pensar também, né, orçamentos, pensar não pensar para essa realidade que está colocada, que está muito real, né? Todos os meninos têm acesso à internet, a smartphone, não tem. E aí, eu lembrei, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma vez que os meninos da Edson Pisani, uma escola que tem no Morro da Serra, eles foram para o cinema. E aí a professora chegou pro menino e perguntou para ele assim, olha, o que você mais gostou do cinema, né? Ele falou, a cadeira. Eu falei, que bacana. Foi a experiência de sentido que teve para ele foi a cadeira, e eu consigo entender isso. Eu consigo entender que um menino a quem não é dado sair do meio do Morro da Serra, irrompeu o morro, atravessou a cidade e foi para dentro da Zona Sul, lindo, leve, negro e solto, e adentrou num lugar que ele achava que não podia adentrar. Né? Então, quando a gente fala dessa coisa assim, olha, os meninos estão numa cultura que é audiovisual, tá ok. Mas tem um papel que a escola tem que cumprir, não são todos mesmo, não, Inês, que a gente não dá conta, tá? Não dá conta mesmo. Porque a gente tem que deixar alguma coisa, né, de fora, para o povo ter o que xingar, falar toda vez que a educação tá assim. Senão não tem política nesse país, né? Saúde e educação, se resolver tudo, acaba a campanha, tem essas coisas. Tem que deixar uma gordura para queimar aí, né? Todos, de 4 anos, tem que deixar. Então,
Não é tudo não, mas tem um papel que a gente tem que cumprir. Porque na verdade é isso, os meninos podem acessar tudo do smartphone pessoal, não pode, porque não são todos que têm. Todos têm internet em casa? Não, mentira, não são todos que têm. Todas as escolas têm internet? Não, mentira, não são todas as que têm. Então a gente tem que pensar algumas coisas nessa perspectiva. E outra coisa, né? Mesmo os que podem acessar pela internet, né? Quando a gente pensou acervos museológicos, a gente falava o seguinte, olha, não, o pessoal pode entrar em museu, tá bom, pela internet ele pode entrar no Louvre, gente, mas não tem o cheiro, não tem o som, não tem a cor, não tem o sabor, né? Não tem a apropriação da cidade. E aí, pegado o que você fala, assim, eu acho que qualquer coisa que a gente faz na perspectiva da apropriação de conhecimentos tem que partir da quebra de fronteiras e de falar que qualquer menino negro, pobre, favelado pode entrar no Cine Belas Artes e no Museu do Louvre, por que não? Né? Gente, não estou mandando ninguém embora, muito pelo contrário, porque pela programação até 18 horas mesmo, mas às vezes alguém sai para voltar mais tarde, é só para avisar. A partir das 19 a gente vai passar um filme para Frente Brasil, e não vai ser aqui, vai ser na sala 402, do lado aqui, ó, bem em frente onde tem a exposição. Oi? 400 e... Não é 402 não? 415. Ok? É só porque vocês podem chegar aqui e... Opa, cadê? Falas, perguntas? Ela sabe a sequência. Ela pediu. Foi feita uma proposta de manhã que a gente acabou não dando encaminhamento. Eu queria chamar para a mesa a professora Maria Alva, porque também pode ter questões para ela. Eu acho que ela, né, ela teve mais um tempo do debate e adoraríamos ouvi-la mais, com certeza. Bem, meu nome é Luciana. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu venho da Universidade Federal de Lavras e, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, porque hoje de manhã foi excepcional e agora à tarde está sendo assim uma experiência incrível, né? Estar aqui e estar ouvindo vocês, né? A gente lá em Lavras também tem um projeto, como o Márcio já falou, né? O Cinema Convida, e eu tenho a impressão assim de que há preocupações, assim, há inquietações que realmente são muito comuns, né? A primeira que apareceu muito na manhã de hoje foi uma preocupação com a questão da formação do professor para que ele realmente tenha um repertório, né? Para que ele desenvolva um repertório. Eu acho que a Simone falou tanto sobre isso. E a fala da professora Maria Alva, ela foi assim, não falou sobre isso, mas ela mostrou isso, né? Ao falar sobre a questão da poesia, e de acenar realmente como que a gente tem que se preocupar com uma formação estética do professor, né? Uma formação estética, uma formação cultural do professor, né? E aí a Ana Lúcia vem aqui e fala em ampliar o inventário imagético, né? E aí a professora Marília vem falando sobre a sedimentação, o que tem se sedimentado, né? E aí a pergunta que vai se formando na minha cabeça assim, é um pouco essa, né? A gente tem, me parece, assistido muito de uma mesma coisa. A gente tem assistido muito de uma mesma coisa. E aí a gente tem assistido muita coisa que a gente vê, né? Mas assim, parece que vem na direção da sedimentação da mesma, né? E aí eu fico muito preocupada com a formação de professor, sabe? Porque a gente está falando da hora de cinema na escola, mas e da hora de cinema na formação docente? Ô gente, olha, eu estou na Universidade Federal de Lavras
E assim, é sentir na pele como que a gente tem uma má formação, como que falta repertório, sabe? Numa sociedade imagética. E como é que a gente vai ajudar os nossos alunos? Reforçando aquilo que a gente tem sido oferecido pra gente, né? Porque aí eu volto àquela questão da professora Inês, sabe? Que incomoda demais, sabe? A gente pensar essa questão do obrigatório da lei, eu acho que é muito fundamental mesmo. Porque há uma obrigatoriedade no nosso cotidiano aí que a gente está engolindo coisas e parece que isso não é obrigatório, sabe? Então eu queria voltar àquela questão, professor Inês, não sei se está aí ainda e tal, eu acho que ela é extremamente central. Me ajuda? É extremamente central, né? E parece como liberdade mesmo, né? Então, eu queria ouvir um pouco assim, a respeito disso, aproveitar mesmo que a professora Marial está na mesa. Foi um prazer assim, enorme ouvir a sua fala hoje, né? Porque eu acho que essa questão da poesia, sabe? Que nos leva para o outro, né? Teve um professor lá com a gente, em Maringá, semana passada, que ele falou da obra de arte nesse sentido. Da obra de arte enquanto aquela que tem uma força que nos leva para o outro. Né? Eu acho que pensar essa questão hoje na cultura do audiovisual, né? Que não é a cultura cinematográfica. E aí eu acho que também é preocupante, porque a cultura audiovisual e da interatividade, eu não sei, sabe, professora Marília, em que medida ela não reforça um fechamento, isolamento e a construção de cercas assim que estão produzindo assim um isolamento muito grande dos jovens mesmo, assim, dos mais jovens, das crianças, sabe? Então eu queria pontuar um pouco isso e pedir para vocês falarem a respeito, tá? E muito, muito obrigada mesmo. Faz bloco para terminar, porque senão não vai dar tempo. 20. Bloco de 20. Podia fazer um bloco de 3 perguntas? De 3. Ah, não. Tem o pessoal para lá. Eu faço de 4. Na mesma linha, né? Quero agradecer o pessoal, parabenizar a mesa, pessoal da mesa, e agradecer pelo convite, né? Inês fez questão de mandar o convite, e nós temos aqui trabalhadores da educação de Contagem, que fazem um curso de linguagem cinematográfica, e comentar rapidamente essa questão do gueto, professora. Nós nos antecipamos, começamos antes da lei e fizemos, agora eu fico aliviada, fizemos corretamente, porque quando me perguntaram, te mandou o documento para as escolas, o e-mail falando que estavam abertas as inscrições para o curso de linguagem cinematográfica, e o pedagogo perguntava: ô Luzia, é só para arte? É só para professor de arte? E a gente dizia: não, né, formação docente, para todo mundo, né, para os educadores, de uma forma geral. E foi legal o primeiro módulo, o segundo, e nós contamos com essa figura maravilhosa, né, gente, a Inês, que fez a proposta do curso, né, nossos professores são daqui, da FAI, e o segundo módulo agora, melhor ainda, que nós temos professores, né, do ensino fundamental, junto com os da Fundação. Eu sou da Fundação de Ensino de Contagem, que tem ensino médio. Então nós trabalhamos com o professor do ensino médio e do fundamental. Estamos indo bem e esperamos que nós, em breve, consigamos formar com esses professores que estão nesse curso, Linguagem Cinematográfica para a Docência. Nós esperamos constituir um núcleo, com apoio aqui da FAI, o pessoal que nós conhecemos, um núcleo lá na cidade de Contagem, para sempre estar discutindo e propondo novas formações. Agora, não dá para não falar do que a Inês tocou, porque é algo que me incomoda há anos. Eu acho que nós só não vencemos essa questão, Inês. Nós nunca fizemos um movimento neste país, porque quando o movimento negro começou a fazer aquela discussão de porquê do monopólio do elemento branco nos comerciais, aquilo foi tão forte e muita adesão, né? E acabou que nós conseguimos vencer, não conseguimos. As agências vão atrás dos modelos, né? De várias, né? De várias raças, se é que pode dizer assim,
o elemento branco, negro, índio, então está sempre presente nos livros didáticos, né? Nós já chegamos lá. Então, me incomoda profundamente. Tem um ônibus agora que eu uso muito de Contagem para o centro, que é novidade, né? Ele é um ônibus mais confortável, com ar-condicionado. Ele é ótimo se não fosse uma coisa. Você toma o ônibus lá no Eldorado e até chegar aqui no centro, na região hospitalar, você vem, no caso no horário da manhã, né? Todo mundo assistindo Ana Maria Braga por monopólio, né? Ninguém escolheu aquilo ali. Não estou fazendo nenhuma crítica ao apresentador. A crítica é a falta de opção. Por que tem que ser Rede Globo nos restaurantes, nas churrascarias, nas clínicas de dentista, nos consultórios, todos os lugares onde tem uma sala de espera, você tem uma Rede Globo, televisão ligada na Rede Globo. E nós nunca fizemos nada. Vamos também trazer um pouco para nós essa responsabilidade. Considero o Cristóvão Buarque um aliado. Pode não estar perfeita, né? O texto da lei pode ser melhorado. Acho que já fizemos isso em outras situações. Dá para melhorar, mas nós não podemos perder de vista que o Cristóvão é um aliado no sentido de que ele gosta de questões polêmicas. Então nós podemos, com o Cristóvão Buarque ou com outros interlocutores, e aí nós fazemos aqui um movimento de base, nós conseguimos as assinaturas, mas o político, ele tem uma entrada, né? Nós não temos. Ele é um representante político, então, colocando um projeto nas mãos de uma pessoa com essa importância, né, com esse trânsito ali no Congresso, nós vamos conseguir vencer essa questão. E a minha proposta, e acho que a gente tem que começar de alguma coisa, a minha proposta é, se você tem 20 minutos, você teria de eliminar as propagandas. Onde for público, pode ter a televisão ligada sim, mas ali você teria de ter o Estado também interferindo, de certa forma, na questão cultural. Melhores programas da Bandeirantes, o que tem de melhor na Record, o que tem de melhor na Rede Globo, o que tem de melhor em qualquer TV. E você dividiria o tempo de maneira igual e não poderia ter comercial. Só filmes, curtas, aquilo que interessa a nossa juventude, que interessa a nossa população, aí sim poderia ficar ligado noite e dia, mas respeitando aqueles intervalos, aquela divisão de tempo para cada. E tem programa também que poderia ser apresentado ali 2 horas da tarde, são programas bons, por exemplo, aqueles que despertam na gente interesse científico, pode despertar na criança o interesse pela ciência. São programas que passam que horário? 5h30? 6 da manhã? Horário que quase ninguém está vendo.